então agora falar da eleição dos Estados Unidos, que para nós tem repercussões muito maiores. Joe Biden, Joseph Robinette Biden, presidente dos Estados Unidos, rejeitou apelos dos próprios democratas para que não concorra à reeleição. Isso foi revelado em uma carta aos deputados. Em meio a pressões crescentes após um debate eleitoral desastroso, Biden enfatizou a necessidade de união do partido para poder derrotar Donald Trump nas próximas eleições. Com a aproximação da convenção democrata e das eleições gerais, Biden argumentou que, nesse momento, qualquer hesitação beneficiaria Trump e enfraqueceria os democratas, apelando por coesão e foco na vitória contra o candidato republicano. Professor Manuel Furriela, como diz Joe Biden, qualquer hesitação pode ser fatal. Você acha que ele hesitou no debate? Sim, ele hesitou. Eu acredito que já não é de hoje que ele tem. O professor Luca Bassani continua conosco também participando do debate. Legal. Professor Furriela. Obrigado. O que eu acho é o seguinte, já não é de hoje que ele mostra certas fragilidades, né? Então, mesmo na eleição passada, há 4 anos atrás, né, se a gente pegar o período de campanha, ele já vinha apresentando ali alguns desafios para participar de uma eleição tão competitiva. E eu digo isso não desmerecendo quem é Joe Biden. Para quem não conhece, é um político com mais de 5 décadas de história, foi um senador muito representativo, entende como poucos de política externa, tanto é que quando vice do Obama, ele era o principal orientador daquele governo. Então não é meu ponto aqui. Meu ponto é seu momento atual, onde ele apresenta fragilidades que também não vem ao caso aqui eu ficar dizendo quais são. Mas, de qualquer forma, eu acredito que o Partido Democrata errou. Na época já havia um alerta e agora, já sabendo que passados 4 anos, isso poderia se tornar um desafio ainda maior. Então, veja só que situação a gente tem. Esse mesmo Partido Democrata, ele não conseguiu construir, nestes anos, nenhuma alternativa a Joe Biden. A aposta foi única. Foi em Joe Biden. A Kamala Harris, a vice, nunca era uma aposta muito forte, porque ela tem questões eleitorais, desafios muito grandes. Ela não seria uma boa candidata em nenhum momento, talvez ela construa, é jovem, isso no futuro, mas você tinha governadores, você tinha senadores, que o Partido Democrata sempre teve excelentes exemplos, que poderiam ser ótimos candidatos agora, apoiados por Joe Biden. E não foi o que eles fizeram. E olha só que gozado. Por outro lado, os republicanos, tendo Donald Trump sempre à frente nas pesquisas, um candidato forte, que saiu derrotado das últimas eleições por uma margem menor do que a gente imaginava, ou seja, um candidato forte, eles tentaram construir alternativas. 3 governadores de estado muito fortes até o último momento. Aí, Trump conseguiu emplacar a sua candidatura. Agora, erro do Partido Democrata e não propriamente de Biden nessa insistência de candidatura. Agora, no segundo tempo, no final do segundo tempo, é que o Partido Democrata apresenta essa pressão e não construiu alternativa durante o tempo todo e joga no próprio candidato, que, por óbvio, quer ser reeleito, todo o poder de decisão. Isso vai dar problema para os democratas nas eleições. Ô, Luca Bassani, foi feito, me parece que o Joe Biden nasceu ali no noroeste da Pensilvânia. Pensilvânia. E tem uma rua ali que tem o nome dele. Em 2021, batizaram de Joe Biden aquela rua, porque ele nasceu naquela rua. E aí foram fazer uma pesquisa, diz que ele perde as eleições na rua que tem o nome dele. Se ele perder a eleição na Filadélfia, em Pittsburgh, parece que acaba a eleição. Como você vê a repercussão, não só do debate, mas há dúvidas sobre a saúde física e mental dele? O que eu sempre gosto de fazer aqui para a nossa audiência, Capês, é passar um pouco do que é as eleições em cada um dos países. Nos Estados Unidos, nós temos o sistema do colégio eleitoral, que é bem diferente dessa questão de distritos, parlamento, voto popular que temos no Brasil, na Europa e grande parte da América Latina. Lá são 538 delegados, cada um dos estados tem um número de delegados que é proporcional à sua população e quem conseguir 270 é eleito presidente dos Estados Unidos. Aquilo que nós vemos é que há estados que sempre votam de determinada
determinada maneira. Califórnia sempre vota democrata, Texas sempre vota republicano e por aí vai. Então, se nós olharmos os 5 estados chaves, Pensilvânia, Michigan, Wisconsin, Nevada, Arizona, em todos eles, nesse momento, Donald Trump lidera, o que indica que ele será o próximo presidente dos Estados Unidos. Inclusive a Pensilvânia, como você bem mencionou, o estado onde nasceu Joe Biden, apesar dele ter sido senador por Delaware. Então, essa eleição em Pensilvânia e no cinturão, do Blue Belt, que eles chamavam os americanos, né, cinturão azul, que vai desde a Pensilvânia até mais ou menos Minnesota, está sendo, Blue Wall, perdão, que é exatamente onde o Joe Biden está sendo deficitário. O que ele falou para os candidatos democratas, os senadores e também congressistas democratas que pediram a sua saída da corrida. Ele disse que foi eleito pelo próprio povo. Nas prévias, nas primárias do Partido Democrata, ele teve o maior número de votos e, portanto, tem a legitimidade para tal. Não sabemos o que vai acontecer na convenção em agosto, mas, de qualquer maneira, os resultados eleitorais em novembro tendem mais vermelhos, no caso, mais republicanos, do que azuis democratas neste momento. Agora, a Dias Peixoto vai fazer uma pergunta para você, ô Luca, e vai fazer também o comentário dela, mas eu não resistia a tirar uma dúvida com você. O FBI tem mais de 20 horas de gravação do Hunter Biden com executivos de uma empresa, ou executivos não, né? São oligarcas. Na Rússia são oligarcas, na Ucrânia são oligarcas. Então, oligarcas da empresa Burisma, que explora óleo e petróleo na Ucrânia. Mais de 20 horas, e uma das conversas, o Hunter Biden, filho do Joe Biden, está conversando com ele. Papai, tamo junto, hein? E ele diz, tamo junto, filho. Tudo isso foi jogado para debaixo do tapete. O procurador-geral, Attorney General dos Estados Unidos, Merrick Garland, está sendo toda hora chamado no Senado Federal, acusado de parcialidade, porque ele está transformando o Ministério Público dos Estados Unidos num órgão de governo, não de Estado. Então, eu pergunto para você, essa última condenação do Donald Trump, que teria saído com uma prostituta em 2006, e para a mulher dele não ficar sabendo, pagou a prostituta através do advogado, gerou uma condenação. E no caso do Biden, nada. O eleitor americano não está desconfiado de um comportamento da justiça americana tendencioso e voltado a influenciar diretamente nas urnas? Essa é uma preocupação dos americanos de maneira geral, inclusive na última presidência de Donald Trump também havia uma tentativa de interferência no Ministério Público. A gente vê que Donald Trump tem pendências e o filho de Biden também tem. O fato é que os eleitores americanos estão sendo apresentados apenas essas duas opções. 2 homens muito velhos, 2 homens que têm o seu fã-clube, mas de certa forma não estão mais na posição ideal para assumir a responsabilidade de comandar a primeira nação militar do mundo, a primeira nação que é a economia do mundo. Então, é uma dificuldade da criação de novas lideranças e, como o professor Furriela bem colocou, no início, os republicanos até buscaram alternativas, mas Donald Trump é tão popular que inviabilizou todo esse processo. Então, eu acredito que depois de 4 anos, ou seja, em 2028, nós veremos essas questões da justiça, tanto para a família Biden quanto para Donald Trump, reacendendo, uma vez que nenhum dos dois será mais presidente dos Estados Unidos. Dias Peixoto, sua pergunta. Não, e vale mencionar no seu comentário que este tópico foi levantado no debate para uma audiência de milhões pelo mundo aí. Pessoas que estavam acompanhando, o Donald Trump ressaltou como o Departamento de Estado estaria sendo utilizado para limpar o trabalho, assim, por assim dizer, do Hunter Biden, que é o filho do Biden. Então, mesmo na lógica de acusar o Trump de qualquer intempérie, o Biden ainda tem esse problema dentro de casa com o filho dele. E indo muito além, nós precisamos avaliar que as opções foram deixadas de lado. A governadora do Michigan, que é um estado pêndulo, um estado, como o Luca bem trouxe aí, que tem um poder decisivo muito grande, a Gretchen, foi desconsiderada a priori. O próprio governador da Califórnia, o próprio Kennedy, que teve que sair para se candidatar independentemente, já movimenta. Então, Biden está muito fragilizado. Se nós pegamos as postagens dele hoje, que fez uma carta lá, dizendo que vai ficar, que vai concorrer, nós vemos comentários, não de republicanos, não de pessoas que são trumpistas, mas comentários de democratas pedindo
por favor, renuncie, essa é a nossa única chance. Por quê? Porque ele não está demonstrando condições cognitivas. E aí, antes do PP me acusar de etarismo, ou qualquer pessoa me acusar de etarismo, nós temos vários outros candidatos, pessoas mais velhas, como é o caso do Buffett, do grande investidor, que demonstra nos seus 90 anos muita habilidade, fala muito bem. E nós vemos que essas pessoas vão muito bem. Não é o caso do Joe Biden, que precisou sair ali do debate, até mesmo com um certo auxílio, que perdeu, trocou nome, chamou Trump de Putin. Então, assim, nós precisamos reavaliar que uma grande crítica que tem sido feita, Luca, e essa é a minha pergunta, a grande crítica que tem sido feita à equipe do Biden e dos democratas tem feito isso, que eles teriam ocultado e mascarado as reais habilidades do Biden seguir nessa intentada de ser candidato em 2024. Como que é avaliado isso internamente dentro do Partido Democrata? Eles se sentem enganados? Os democratas estão se sentindo enganados, na sua perspectiva? E pegando uma carona, Realmente, Luca, só pegando uma carona, o coronel Douglas McGregor disse que o Biden não está na direção do governo dos Estados Unidos, que, na verdade, o Jake Sullivan, todos aqueles que ficam ao seu redor, os seus assessores, é que estão tocando o governo. Inclusive, o procurador-geral e o diretor do FBI. Eu queria só pegar carona nessa pergunta e emendar. Não, realmente, eu acredito que havia uma série de opções que seriam eleitoralmente viáveis, né? Gretchen Whitmer, governadora do Michigan, o estado-chave, era muito popular. Também o governador da Pensilvânia, o Shapiro. Também Newsom, governador da Califórnia. Então, os democratas tinham bons nomes, mas apostaram em um único cavalo. E, infelizmente, agora a gente vê que eles não têm essa perspectiva de poder reverter o quadro eleitoral dentro dos Estados Unidos. Mas é fato que, como você bem colocou, há vários líderes mundiais que estão acima dos 80 anos, perto talvez dos 90, que estão bastante ativos, que estão dando conta do trabalho, pelo menos falam de maneira bastante envolvente para todas todas as pessoas que lhe escutam. O próprio exemplo do presidente Lula, que está perto também de 80 anos, está sempre viajando o mundo e falando também abertamente. O próprio Trump tem 3 anos a menos do que Biden e continua também falando mais ativamente. Então, acredito que foi uma escolha muito errada não ter aberto esse leque de opções, não ter, de certa forma, empurrando-o para o lado pouco a pouco para que essa liderança surgisse de forma mais natural, porque agora realmente acho que encontrar um consenso em um mês antes da convenção democrata é praticamente impossível e eles vão com Joe Biden mesmo. Lembrando que o Ronald Reagan, em 1984, enfrentando o jovem Walter Mondale, ele já um septuagenário Reagan, ganhou a eleição em 49 dos 50 estados americanos. Não é questão de idade, é questão da incapacidade psicológica, mental e, muitos dizem, moral. Agora, vai entrar o bloco do Joe Biden, tá certo? Eles estavam todos ali tensos. Vai entrar o bloco do Joe Biden, o Leandro Ferreira e o Felipe Monteiro, que não está se aguentando aqui para levantar a bandeirinha do Partido Democrata Americano.